orgulhosamente Maria, orgulhosamente mulher, está hoje aqui com a nossa amiga querida, a Sal. E vocês têm me cobrado muito porque que eu ainda não falei sobre a China, sobre a nossa viagem, que foi fantástica. E hoje, então, eu convidei a Sal e nós viemos falar. Ela vai falar mais do que eu, logicamente, porque ela é chinesa e viveu sempre lá, está no Brasil há pouco tempo, mas fala muito bem português, nós vamos entender tudo. Só antes de nós falarmos sobre a China, eu queria primeiro que nós nos localizássemos no mapa mundi. Então nós vamos explicar e ver, não é tanto explicar, mas ver aonde exatamente ela se encontra e a proporção de tamanho entre ela e alguns países que se consideram grandes. Aqui fica a China, né? Aqui em cima a Rússia, aqui a Mongólia, aqui a Índia, aqui o Japão. E veja como a China ela é grande, depois da Rússia, ela é o maior país aqui mesmo, e o mais populoso. No tamanho, a China é o terceiro maior do mundo. O primeiro a Rússia, o segundo o Canadá e terceiro China. Eu tenho também algumas curiosidades que eu gostaria de passar sobre a China. A China é o maior país do Oriente. E ele é o mais populoso do mundo. Então, no censo de 2017, feito pelo Departamento de Censo dos Estados Unidos e pelo Banco Mundial, diz que a China tem 1 bilhão, isso mesmo, 386 milhões de habitantes. Comparado com a Índia tem 1 bilhão 339 milhões, então um pouco menos. E os Estados Unidos, só para a gente ter uma proporção, tem 325 milhões. Já a Wikipédia diz que em 2019 a China já cresceu bastante. Ela já está com 1 bilhão 394 milhões e 550 mil habitantes. Também na mesma proporção dos dados de 2017, a Índia tem, então, 2 anos depois, 1 bilhão 343 milhões e 500 mil. Então, também manteve a diferença com a China. E os Estados Unidos, de 325, passou para 328. A cidade mais populosa, então, da China e do mundo é Xangai, que hoje ela tem 26 milhões e 320 mil habitantes. E a gente ainda acha São Paulo grande. Aí a Xangai, ela vai ser considerada a cabeça econômica da China e hoje ela se mostra pela tradição e pela inovação. E só mais uns dados aqui. A China, por isso, né, que a Xangai hoje atrai todos os jovens para lá, porque além da tradição que ela não deixou de lado, ela tem essa parte de tecnologia e inovação. E falando em tecnologia, a China tem 220 milhões de internautas, ou seja, de usuários da internet, e tem 432 milhões de celulares em uso. O que mais? Olha, esse aqui é bem interessante. Eu acho que eu pulei um aqui. Esse aqui. Hoje, 31% dos chineses com mais de 16 anos denominam-se religiosos. É 4 vezes mais do que há uma década. Então, veja, 4 vezes mais do que tinha há 10 anos atrás. E esses dados aqui também são bem interessantes. 45% das chinesas afirmam priorizar a carreira profissional e não a trocariam por um casamento. A cada 10 famílias, pelo menos 3, os avós ainda vivem junto. Então são algumas curiosidades só que eu queria colocar para nós começarmos a despertar a curiosidade para tudo que vem aí. Então eu vou apresentar a Sal primeiro, né? A Sal é nossa amiga já há tempo, ela já fez o programa comigo e ela veio para o Brasil porque ela casou com um brasileiro. E quanto tempo isso, Sal?
Tudo bem? Tudo ótimo. Eu cheguei aqui no Brasil, acho que foi em julho de 2015. Já fez 4 anos. 4 anos. Rápido, né? É recente ainda. Então, e a Sal, tu és aqui no Brasil, tu faz trabalho com tradução de chinês para português, português chinês? Sim, eu sou tradutora oficial de uma revista, se chama Instituto Confúcio. Aqui, depois vamos, assim, dar um foco assim para olhar melhor sobre a revista. Essa revista é do governo chinês. Governo chinês. Instituto Confúcio é um órgão governamental da China. O objetivo é fazer divulgação da cultura chinesa, língua chinesa. Então, é uma revista bimestral e vamos falar da cultura, de todos os aspectos da cultura chinesa, a parte mais antiga, a parte mais moderna. Então, acho muito interessante, se alguém quiser se interessar pela revista, até pode mandar um e-mail para a revista para pedir, mandar regularmente, periodicamente, receber a revista. Isso, nós já vamos colocar aqui embaixo já o endereço. Quem quiser pode escrever para lá, então, e pedir o seu exemplar gratuitamente. É isso. Sal, e aí? Nós começamos a falar, depois de conhecermos a Sal, ela aguçou a nossa curiosidade sobre a China e depois nos propôs a elaborarmos um roteiro para fazer uma viagem para nós irmos conhecer a China lá. Isso mesmo. Organizei essa viagem para minhas amigas para conhecer um pouco sobre a China, né? Porque a Valtair me convidou para falar a China, porque só que a China é tão grande e é um tema tão assim amplo, é difícil de falar de todo. Sim. E também não sou de conhecer todos os aspectos da... Sim, é como nós aqui no Brasil país, também, né? Nós somos do Sul, conhecemos pouco do Norte e Nordeste. A gente conhece mais essa parte aqui da metade para baixo, né? Mas a mesma coisa tu também, a China é muito maior, né? Então, apesar de ter nascido lá, vivido lá, mas claro que não vai conhecer o país inteiro com todos os seus detalhes. Não, né? É impossível, é muito grande. Então, organizei essa viagem para mostrar algumas cidades mais assim, representantes da China. Então, hoje vamos começar a falar sobre, assim, seguindo esse roteiro, acho que é mais fácil, claro. Né? Nós vamos seguir aqui o roteiro que nós fizemos, né? Então, a Sal elaborou um roteiro aqui e nós fomos seguindo esse roteiro. E claro que todo mundo que foi, né? Nós éramos em 10 pessoas inicialmente, né? Fomos em 9. E cada uma deu uma opinião, falou o que gostaria de conhecer, o que teria mais curiosidade. E até as pessoas me perguntam muito assim, o que você diria sobre a China hoje? Que eu já fui e já voltei. Né? E eu tenho usado sempre a mesma palavra. A China é surpreendente. Acho que essa é a palavra que descreve bem a emoção que nós tivemos. Então vamos lá. O primeiro roteiro nosso, então, nós saímos de São Paulo, fomos a Dubai, de Dubai a Pequim. Que é também Beijing, né, Sal? Vamos começar por aí. Exatamente. Quando falar o nome da capital do meu país, sempre tenho dúvida de se eu falar Beijing ou Pequim. Beijing é o nome certo, na verdade. Beijing. Beijing é o que é internacionalmente conhecido. Tá? Pequim acho que é um termo que só se usa aqui no Brasil. Acho que é. Porque, só que agora, aqui no Brasil, eu só posso falar Pequim, porque às vezes se eu falar Beijing, a pessoa fica assim... nós não nos damos conta que é o mesmo nome, né? Porque por questão de pronúncia. Sim. As pessoas não pronunciavam como a Sal pronuncia, evidente. Né?
Então, para nós ficou mais parecido com Pequim. E acho que foi daí o hábito. Mas desde que começou a ter o Fórum Social Mundial em Beijing, nós já ficamos conhecendo Beijing. Desde lá para cá já estamos familiarizados. Beijing é mais assim, falando é mais tem sentido, porque Beijing em caractere, assim, é uma palavra que tem sentido, significa capital do norte. Exatamente. Bei é o norte, Jing é a capital. Então, se falar Pequim já não tem muito sentido, apenas um som. Sim. Mas Beijing tem sentido. Claro. E ao mesmo tempo a gente tem Nanjing, que é a capital do sul, que fica na parte sul da China, que já foi capital durante várias dinastias. Então, acho que é melhor chamar de Beijing do que Pequim, né? Isso. Até para nós nos familiarizarmos também. Sim. Então, vamos seguir o roteiro para falar um pouquinho sobre a nossa viagem. Acho que aqui vamos colocar uma foto da chegada do grupo no aeroporto, tá? Daí, para marcar a nossa chegada, né? Depois, esse foi o primeiro dia. Sal, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Já que ela está falando de emoção e da chegada do grupo, acho que foi uma das primeiras emoções que eu tive na China, que quando nós saímos do aeroporto, né, naquela bendita porta que todo mundo sai, tinha assim um mar de gente. Né? Muita gente esperando quem estava chegando nos aviões. Né? E eu vi um chinês com um cartaz escrito com meu nome no meio daquela gentarada, dentre todos os caracteres chineses, o meu nome escrito inteiro, e ele segurando a plaquinha lá. É o nosso guia. Nosso guia, isso. Então ele foi engraçado, né, que eu bati o olho assim e já vi o meu nome. Que emoção. Nossa, imagina, naquele mar de gente, no outro lado do mundo, um chinês com cartaz com meu nome. Foi muito emocionante. Muito legal, né? Era o nosso guia. Então, vamos começar o nosso roteiro. Isso. O primeiro dia, a gente visitou uns lugares mais, assim, representantes de Pequim. Templo do Céu, Cidade Proibida, a Praça da Paz Celestial, que tem muito sentido. Sim. Até para os ocidentais. O Mercado das Pérolas, né? Sim, com as compras que são indispensáveis para as mulheres, né? Tá, vamos falar um pouquinho sobre Cidade Proibida? Sim, o Palácio Imperial. Por que Cidade Proibida? Na verdade, é um palácio imperial, né? É um dos palácios mais magníficos da Terra. Ele foi palácio imperial durante 5 décadas. 5 séculos. 5 séculos. 5 séculos. São 2 dinastias. A partir dos anos 1400 pouco até 1900 pouco. Da dinastia Ming e a dinastia Qing inteira. Tá. Daí, por que se chama Cidade Proibida? Muita gente me pergunta, mas por que Cidade Proibida? A gente não pode entrar? Não, é porque na época, aquela cidade era só o imperador, a família dele, os oficiais ou empregados especiais que podiam entrar. O povo não podia entrar, por isso que se chama Cidade Proibida. Tá. Daí E ela está super conservada, linda, maravilhosa, com todo o seu estilo, com toda a sua elegância. Então vamos voltar a falar um pouquinho mais da Cidade Proibida. Ela é a maior coleção de antigas estruturas de madeira preservadas hoje no mundo, a maior. Tá? É de madeira. Sim. E dizem que tem
9.999 divisões. Só para dizer o tamanho do palácio, né? É muito grande. Cômodos, né? Uhum. Então vamos agora falar um pouquinho da praça também, Praça da Paz Celestial. Isso. Por onde a gente entrou na Cidade Proibida, que deu entrada. Então, antes de chegar da Cidade Proibida, é a praça. Essa praça dizem que é o maior do mundo. O tamanho dele equivale a 62 campos de futebol. Então, nessa praça tem Museu da História, tem a sede da Assembleia Popular, tem o mausoléu do ex-presidente Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, nossa. Então, é uma praça que marca muito para os chineses. E lógico, teve algum acontecimento que acho que marcou para o mundo também, né? Sim. A Praça Celestial é aquela imagem que nós temos do estudante chinês que se põe em frente aos tanques militares e que ficou gravado daquela época no imaginário brasileiro, né? Acho que do mundo todo. Internacional, acho. E hoje, então, nós fomos visitar essa praça. Fomos. E até passa uma emoção de lembrar daqueles anos, né? Da nossa juventude, lá do tempo dos protestos e tudo, né? Então foi bem... colocar umas fotos bem simbólico essa visita. Então, visitamos também no mesmo dia o Templo do Céu. Templo do Céu. Então, por que é Templo do Céu? É onde os imperadores iam para fazer homenagem. Eles iam 2 vezes ao ano, na primavera, para pedir intercessão celestial, para conseguir umas boas colheitas, algumas coisas assim. Então, e no outono, iam para agradecer ao céu, tá, pelos frutos obtidos, né? Certo. Então, antigamente o chinês achava que a Terra é quadrada, o céu é redondo. Por isso, as construções, principais construções que a gente encontrou lá nesse Templo do Céu, são circulares. Lembra? Sim. Lembra bem, né? A gente vai colocar umas fotos. Essas construções são as favoritas minhas. Acho que são as mais belas da minha capital. Por exemplo, o prédio principal, o teto tem 3 pisos de azulejos azuis. Lindos, lindos, não são? São maravilhosos. Brilhando no sol. Muito bonito. Fora todo o paisagismo, né? Que é super bem cuidado, toda bem. Tem aquelas árvores antigas que já tem 400, 500 anos. Isso. Cada árvore tem uma plaquinha, lembra? Sim, com o nome. Dizendo o nome dela, o ano que foi plantado e tudo assim, bem organizado. Né? Bem cuidado e bem organizado. E as ruas, né, as avenidas imensas, com flores nos canteiros. É outro ponto que chamou a atenção das mulheres. Nossa, rosas. A sua cidade é tão bonita, tão linda. Verdade. Porque é uma... sem contar aqueles jardins imensamente trabalhados, né? Que eles fazem os desenhos, os coloridos. Nas ruas mesmo, lembra? Exatamente. Mas nas avenidas, 5, 6 avenidas, entre elas os carreiros de rosas, do começo ao fim. Imensos. As lindos. Pistas, 3, 4 pistas na ida, 3, 4 na volta. E mais as marginais para as cadeiras, para os pedestres, ciclistas. Tem um jardim no lateral e no meio também, né? Realmente é impressionante. Até eu fiquei meio emocionada porque durante esses 4 anos
voltava para a China sempre no inverno, né? Então no inverno não tinha flores. Como nós somos Aí na essa primavera, vez a gente foi na primavera, ai, consegui ver aquelas flores que, ai, que lindo. é maravilhoso. É muito bonita. Muito bonita. Vamos ver. No mesmo dia a gente comeu um pato. Isso, no jantar. Fala sobre o pato. Uma Pato refeição laqueado. especial, né? O prato mais famoso de Pequim, de Beijing. Pato laqueado. Você está curioso para saber por que se chama pato laqueado? Sim, conta pra gente. Pato laqueado, porque ele está... ele tá com a pele bem rubra, assim, bem rosada. Não é rosada, como se chama? Vermelhada. A rosada. Rosada, né? Depois vamos colocar umas fotos também. E brilhante. Parece aquele móvel laqueado mesmo. Você que tem móvel laqueado em casa, bem parecido, né? Bem lisinho e com brilho. E brilhando. Como foi feito aquele pato? Eu não tenho ideia. Eu fui pesquisando para saber como que foi feito, né? É o seguinte, eles, depois de limpar o pato, eles inserem o ar entre pele e a carne. Para o pato ficar bem assim, parece inflado. Bem esticadinho, né? Aí isso deixa a gordura derreta no forno e deixa a pele crocante. E depois de colocar o ar, encher de ar, pincela com uma solução de água com açúcar. Por isso que dá essa cor. Claro. Caramelizada. Caramelizado. Assim, com esse prato maravilhoso, encerramos o primeiro dia de passeio. Isso. E nós temos que encerrar o programa porque já estamos na hora, né? Mas tem continuação. Nós vamos falar sobre toda a nossa viagem. Hoje foi um pouco mais extenso, falamos menos dos passeios, porque nós tivemos que fazer a entrada, apresentar a sal e tal. Mas os outros dias vamos falar unicamente dos nossos passeios, né? Dos pontos turísticos. Então, uma boa semana para você. Obrigada por estar aqui conosco e um grande abraço. Estamos encerrando o Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.